Olá galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. Hoje iremos conversar sobre o livro Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. É com muita alegria que eu trago para vocês o livro Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Eu não classificaria a obra como surpreendente, mas eu diria que ela é cativante e emocionante. Aqui nós temos um romance dramático, um texto profundo que nos leva a refletir sobre as questões da vida. O livro é tão rico que se torna apaixonante. Eu também diria que esse é um livro para nós lermos em dias de frio. Eu aconselho o leitor a sentar em sua cama, colocar uma blusa de frio velha, mas confortável, botar um cobertor sobre as pernas e ao lado, em uma cômoda, uma grande caneca de chocolate quente. Essas coisas deliciosas vão lhe ajudar a se concentrar na leitura. O livro Olhai os Lírios do Campo começa com um telefonema. Eugênio Fontes, o nosso protagonista, recebe a notícia de que Olívia está morrendo. E Olívia deseja vê-lo. Eugênio fica desesperado. Inventa uma desculpa para sua esposa Eunice. Chama o seu chofer e na calada da noite parte rumo ao hospital. Durante a trajetória de Eugênio rumo a esse hospital, alguns trechos falam dos sentimentos de Eugênio em relação a Olívia. Outros nos mostram o seu passado, desde a sua infância até a sua idade adulta. Eu afirmo que as recordações de Eugênio em relação ao seu passado são bem mais interessantes, pois elas nos revelam seu caráter e podemos detectar que tipo de pessoa Eugênio é. Vemos um homem triste e amargurado, uma pessoa com um forte sentimento de inferioridade. No momento, Eugênio frequenta ambientes de pessoas ricas, mas ele não se sente bem. É triste ver os seus complexos. Eugênio se encontra desesperado. Ele não sabe se vai encontrar Olívia viva. Quando falamos da infância de Eugênio, vemos o quanto ele sofreu. Graças ao sacrifício de seu pai, ele estudava em uma escola particular. Frequentava a mesma escola de meninos ricos, mas esses caçoavam de sua pobreza. Esse livro foi publicado no ano de 1938 e a história se passa na década de 1930. Naquela época não existia a palavra bullying, mas as pessoas praticavam. Eugênio chega a ser humilhado pela sua própria professora. Seu pai atrasara no pagamento de uma mensalidade da escola e a professora o humilha na frente de seus colegas. Mas uma das questões é que a professora e os colegas nem precisavam falar nada. Eugênio olhava para as suas roupas e para as roupas de seus amigos, e ele percebia as diferenças. O tempo todo Eugênio se sente menor diante de seus amigos. Mesmo seu pai fazendo grandes sacrifícios para pagar a escola, Eugênio considera a figura paterna como um fracassado. Um homem que não conseguiu tirar ele, seu irmão e sua mãe da miséria. Notamos que Eugênio, além de sentir-se inferiorizado, ele é uma pessoa ingrata e ambiciosa. Ele sonha em sair dessa situação de extrema pobreza e desde criança planeja subir na vida. A história dá um salto temporal. Vemos Eugênio no dia de sua formatura e é na formatura que aparece Olívia. Ficamos sabendo que ele a conhecera durante o curso de medicina. Olívia não é uma mulher bonita e nem feia. Ela não cativa nenhum homem por causa de sua beleza física, mas ela é uma mulher muito inteligente. Vemos que Eugênio tem total confiança nela. Para Olívia, ele fala de todos os seus segredos. Ele não tem medo de expor suas misérias, e Olívia acolhe tudo. Algumas vezes, Eugênio não consegue se expressar. Não consegue dizer o que se passa em seu íntimo. Mas é incrível que Olívia completa os seus pensamentos e consegue expor todas as verdades interiores de Eugênio. Ele se espanta como ela consegue compreendê-lo. A relação de Eugênio e Olívia é fascinante. Aos poucos eles começam uma amizade diferente. Não é apenas uma amizade, tem toques de romance. Mas eles não se tornam namorados oficiais.
O que impede um namoro é essa ambição de Eugênio. Olivia quer uma vida de doação aos pobres. Eugênio nunca está satisfeito com suas posses. Ele sempre quer mais. Olivia tem que partir. Ela vai para um local de extrema pobreza, visando servir pessoas carentes. Eugênio fica só, e nesse período ele conhece Eunice, uma moça muito rica. Com Eunice, Eugênio começa um namoro. Olivia retorna, e Eugênio fala de Eunice. Olivia é compreensiva, e não faz nada para separá-los. Eles têm uma noite de amor, mas no dia seguinte, Olivia parte, deixando Eugênio sozinho. A partida de Olivia é uma surpresa para Eugênio. Se ela tivesse ficado, talvez ele desistisse de Eunice. Mas Olivia se foi, e só restava a Eugênio, a rica Eunice. Então, Eugênio se casa por interesse. E o pior de tudo é que aquele sentimento de inferioridade não acaba. Eugênio não se adapta aos ambientes ricos. Ele sempre se sente inferior. Eu não consigo captar na leitura se é Eugênio ou se é o narrador que tenta nos fazer acreditar que Eunice é má. Mas analisando a história, eu não percebo que ela seja uma pessoa ruim. Talvez um pouco mimada, mas ruim não. Pois Eunice, ela tenta curar Eugênio desse sentimento de inferioridade. O problema é que Eugênio não consegue vencer essa coisa negativa. Depois de certo tempo de casamento, Olivia aparece na história. Eugênio descobre que é pai de uma criança, uma menina chamada Ana Maria. A partir daí, ele passa a visitar Olivia em todas as noites. E tudo isso escondido de sua esposa. Ah, eu me esqueci de um detalhe. Antes de Olivia aparecer, Eugênio já tinha uma amante. Uma moça chamada Isabel, esposa de um amigo rico. Eugênio nem amava Isabel. E a relação com ela é algo incompreensível. Não dá para entender bem a função de Isabel na história. Talvez seja apenas para mostrar o quanto Eugênio estava insatisfeito com a sua vida de riqueza. Voltemos à trajetória de Eugênio rumo ao hospital. Finalmente ele está perto de Olivia. Não sabemos se ele vai encontrá-la viva ou morta. Lembra que dissemos que Olivia estava morrendo e que desejava vê-lo? Não vou dizer tudo o que acontece, mas posso afirmar que com a chegada de Eugênio nesse hospital, algo novo aparece na vida de Eugênio. A partir daí, Eugênio se transforma. O acontecimento faz com que ele se separe de Eunice. Nesse momento, nós temos a confirmação de que Eunice não é má. Ela deixa Eugênio partir com tranquilidade. O pai dela não gosta muito da situação. Vamos imaginar que na década de 1930, uma separação era algo escandaloso. Mas Eunice não se importa com o que pensa a sociedade. A única coisa que Eunice diz é que ela tentou curar Eugênio desse sentimento de inferioridade, mas não conseguiu. Mas é estranho que nós mergulhamos nos sentimentos de Eugênio e notamos que ele enxerga Eunice como uma pessoa fria. Eugênio não se vê como uma pessoa cruel e interesseira, alguém que usou as pessoas para subir na vida. Eugênio foi ingrato com seus pais, fingiu ser quem não era, abandonou Olivia. Em meu modo de ver, Eugênio, o protagonista, é o grande vilão da história. Mas vamos esquecer desse passado ruim. Agora começam a aparecer mudanças em sua vida. Eugênio se torna um novo médico e passa a servir os mais pobres. Eugênio reflete sobre o materialismo e percebe que os bens materiais não constroem a dignidade de um homem. Olhai os Lírios do Campo é uma obra profunda. Fez muito sucesso quando foi publicada. Depois da publicação desse livro, Érico Veríssimo conseguiu sobreviver como escritor. Dedicou-se exclusivamente à carreira literária. O sucesso da obra não é à toa, pois esse livro mexe com nossos sentimentos. Olhai os Lírios do Campo nos leva a ver o quanto somos mesquinhos, o quanto somos egoístas, o quanto nos apegamos aos bens materiais. Mas essas coisas devem servir ao homem, e não o homem a elas. A personagem Olivia tem uma grande função na obra. Ela representa a consciência de Eugênio. Tanto na presença física como na ausência, Olivia está ali. O tempo todo Eugênio pensa nela.
Ou melhor dizendo, Eugênio reflete as palavras de Olivia. Ele demora um pouco para entender a grandiosidade daquilo que Olivia fala. Ele não consegue perceber o quanto é importante seguir os conselhos de Olivia. Demora um pouco para cair a ficha, mas quando Eugênio acorda, uma grande mudança se opera em sua realidade. Vemos um Eugênio que começa a se curar. O sentimento de inferioridade vai desaparecendo. Eugênio fica pobre, mas se torna uma pessoa feliz. Bem, eu acho que eu já falei demais. Com todo o meu coração, eu recomendo Olhai os Lírios do Campo. Eis um livro que deve ser lido com calma. Uma obra que merece ser refletida. Embora a história se passe na década de 1930, nós temos um livro bem atual. Os temas aqui tratados estão bem presentes na vida do ser humano de nosso tempo. Inferioridade, ambição, tristeza. Quem não carrega esse tipo de coisa em seu coração? Eu me identifiquei com Eugênio em alguns momentos. Em outros, eu me senti como Olivia. E teve aquelas passagens que eu compartilhava de sentimentos semelhantes a Eunice. Gostaria de curar as pessoas de sua inferioridade. Mas antes disso, eu preciso me curar. Como eu disse antes, Olhai os Lírios do Campo não surpreende, mas cativa o coração do ser humano. Ah, também me esqueci de dizer que essa obra é uma releitura. Eu a li em minha adolescência. Relê-la foi algo proveitoso. Com o meu amadurecimento, percebi detalhes que não tinha visto no passado. Sem sombras de dúvidas, a obra falou-me mais agora. Acredito que ela operou mudanças grandes em meu ser. No Scooby, eu favoritei esse livro e classifiquei com 5 estrelas. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!